A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando um caso de manipulação de fotos de alunas com uso de inteligência artificial. A manipulação das imagens teria ocorrido para retratar as estudantes nuas. A suspeita é que os responsáveis tanto por criar as montagens quanto de divulgá-las, seriam alunos do 7º ao 9º ano do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Os pais das alunas denunciaram o caso à polícia e à Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Pelo menos 20 meninas teriam sido vítimas dessa conduta. O Colégio Santo Agostinho se pronunciou por meio de uma nota, afirmando que aspas, serão tomadas as medidas disciplinares aplicadas aos fatos cometidos em tutela escolar, fecha aspas. A instituição ainda pediu a compreensão de todos os envolvidos para não tomarem decisões precipitadas. E afirmou que está apurando o caso e adotando as medidas previstas no regimento da escola. Para falarmos mais sobre esse assunto, eu recebo Bruna Santos, ativista da Coalizão Direitos na Rede e advogada especialista em proteção de dados pessoais e direitos humanos na era digital. Boa tarde, Bruna. Obrigado por ter atendido o nosso convite aqui no All News. Boa tarde, Sakamoto. Muito obrigada também pelo convite. Um prazer conversar. Bruna, é até interessante porque eu tenho visto, vou até falar de uma experiência pessoal, eu sou professor de jornalismo e em uma das turmas eu dou programas de inteligência artificial aplicado a programas que trabalham com programas regenerativos de imagem, né, Midjourney, entre tantos outros, né, e aí a gente até cita, né, que olha, tem programas que trabalham com coisas que são ilegais, ou cometeram ilegalidade, programas que despem pessoas utilizando inteligência artificial e tudo isso mais. Só que a impressão um pouco que o caso do Colégio Santo Agostinho já acontece. Jovens já usam esses softwares no dia a dia para despir colegas, mudar fotos, alterar fotos, né? Quais que são os riscos, né, da popularização dessas tecnologias? Bom, acho que a gente está falando de uma prática que, como você mesmo fala, não é nova, né? A gente está falando de um caso de deepfake, né? Ou manipulação de imagens, né? Justamente para poder trazer uma outra camada de uma falsa realidade e sobre corpos femininos, né? Isso é uma prática que de fato não é nova, é uma prática que tem mulheres, né, como um dos alvos específicos, né? Justamente por perpetuar uma conduta de assédio, assim. Acho que em termos de condutas, ou o que pode ser feito para combater isso tudo, acho que tem uma conversa sobre privacidade, compartilhamento de fotos na internet que é bastante atrelada a isso, uma vez, né, que os softwares ou as pessoas que desejam manipular essas imagens usam normalmente coisas que estão públicas, né? Então, fotos nas contas das colegas, que possivelmente poderiam ter sido compartilhadas ou em grupos de WhatsApp ou em contas do Instagram e tudo mais. Então, assim, acho que o momento inicial disso tudo seria justamente promover uma espécie de conscientização maior desses adolescentes sobre o compartilhamento de fotos online, né? Não só dos adolescentes, mas de toda a sociedade de maneira geral, justamente porque essas fotos podem cair num domínio público e podem ser abusadas por perpetradores ou alguém que queira, né, trazer essa espécie de falsa realidade como é feito nas práticas de deepfake. Não, o interessante disso, porque antes a gente vai pegar até a questão da. Você vai pegar a época da Lei Carolina Dickmann, outras Uhum. leis, né, que anteriores, havia a questão de acesso à imagem privada, fotos existentes. O que agora está trabalhando são com fotos que são geradas a partir de uma foto de alguém, por exemplo, de roupa ou de biquíni, que a inteligência artificial despe essa pessoa e que deixa ela nua. Tivemos o caso também da Isis Valverde, né? Esses dias também ela Uhum. reclamou muito, né, de fotos que teriam sido geradas via inteligência artificial a partir de fotos reais. E nesse caso, como é que fica a questão do direito à imagem dessas pessoas, ô Bruna? Porque é claro que há um crime lá sendo cometido, mas o que acontece é que eles podem alegar que, mas essa foto não é ela. Essa foto é uma foto construída a partir do rosto dela ou da imagem dela, mas não é exatamente ela, é uma nova coisa que eu estou distribuindo e tentar se safar por isso. É possível essa justificativa?
Eu acho que no caso dos adolescentes, né, por serem menores de idade, a gente está falando de um fato análogo à participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou até uma cena de conteúdo adulto, né, conteúdo pornográfico, justamente por essa adulteração, montagem ou modificação. O ECA ele pode ter alguma espécie de tratamento que seja equiparável, né, e que inclusive inclua né, esse caso da manipulação das imagens, justamente para poder responsabilizar os atores, assim. Acho que é importante mesmo a gente fazer essa diferenciação, porque a gente está, de fato, falando de uma hipótese que é diferente do que está, por exemplo, no texto do Marco Civil da Internet, que pode permitir a responsabilização das plataformas, que seria a divulgação não consentida de imagens íntimas. O que a gente está falando agora é de uma manipulação, né, de adulteração, de imagens feita por perpetradores ou pessoas mal intencionadas, justamente para enquadrar pessoas específicas com relação a isso. Mas que, ao mesmo tempo, por a gente falar, num primeiro momento, de algo que afeta crianças e adolescentes e que tem uma proteção maior prevista pelo ECA, pode haver algum enquadramento nesses atos de inclusão, né, ou tentativa de inclusão de crianças em imagens pornográficas, mas também quando a gente fala de pessoas, né, maiores de idade, coisas assim, pode haver ali também alguma espécie de litígio com relação ao uso da imagem, assim, mas vale mais uma vez essa ressalva, né? Boa parte desses programas e desses sistemas, eles são alimentados por imagens nossas que estão em domínio público, ou seja, foram postadas em Instagram, foram postadas em redes sociais e que também se usam, né, fazem uso da base de dados dos programas de inteligência artificial, justamente para poder prever ou para tentar, né, ter uma espécie de ideia de como seria o corpo daquela pessoa, como seria o corpo daquela mulher ou daquele indivíduo, né, no caso de uma foto íntima, assim, acho que é bastante preocupante, mas também, mais uma vez, é muito importante que a gente faça uma discussão sobre o compartilhamento dessas imagens e justamente sobre o uso de imagens em domínio público, porque por mais que elas não, né, não de fato revelem o que é a natureza das coisas ou alguma coisa que seja muito fidedigna, é algo que preocupa porque alerta sobre a quantidade de informações que boa parte dessas bases de dados dos sistemas de IA elas podem ter, e num segundo momento também sobre a manipulação ou uma espécie de tratamento do corpo feminino como se fosse uma propriedade da sociedade, né? Acho que tem essa linha de instrumentalização dos nossos corpos que é bastante preocupante e que está refletida nesses dois casos, tanto no da Isis quanto dos adolescentes da escola. E só para terminar, Bruna, você falou muito apropriadamente da questão da, de fomentar a responsabilidade nos nossos jovens, nas escolas, na sociedade de uma maneira geral. Agora tem o outro extremo dessa questão, que é a questão da responsabilização de plataformas, né, de uma maneira geral. E a gente está fazendo essa discussão não só no Brasil, você está na Alemanha também está bem avançada a questão de responsabilização de plataformas. Nesse caso, exatamente, de programas regenerativos de imagem usando inteligência artificial, como é que isso está? Né? Você vai pegar algumas plataformas como a Adobe, né, o Adobe Firefly, eles estão produzindo já dentro deles marcas d'água para deixar claro que aquela imagem ela foi gerada por IA. Né? Acontece por todas as plataformas, o que as plataformas estão fazendo, o que pode ser cobrado que elas façam. Acho que, num primeiro lugar, assim, acho que a gente faz. A Coalizão de Direitos na Rede tem feito um coro, né, nos últimos anos, pedindo mais transparência, né, e mais moderação. Uma moderação de conteúdo mais efetiva por parte dessas plataformas. A gente sabe que elas já fazem um trabalho bastante compreensivo com relação à detecção de imagens ou de conteúdos que possam eventualmente violar as leis brasileiras ou as leis dos contextos onde elas estão inseridas, né? Mas que, no fim do dia, nem sempre esse trabalho de detecção se traduz uma espécie de denúncia dos conteúdos para as autoridades e nem uma informação, né, sobre um potencial conteúdo legal ou coisas assim. Então, a coalizão tem feito um coro, né, nos últimos anos, especialmente no contexto do projeto de lei das fake news, do 2630, para que a gente avance cada vez mais em mecanismos, né, para que tanto o usuário quanto as plataformas consigam ter um canal de conversa mais bem estabelecido e que a gente evolua sempre nesses mecanismos de denúncia, né, e transparência sobre conteúdos que violam as leis ou os termos de uso.
Mas quando a gente está falando de IA também, a gente está falando de uma espécie de tecnologia nova, né? E que vai além da aplicação de inteligência artificial para medidas de moderação em massa, né? Moderação de conteúdo em massa. A gente também está falando dessa tecnologia que pode gerar imagens, que se apropria de realidades, trazendo, né, informações sobre realidades que não são existentes ou informações que, de fato, nunca passaram por aquela pessoa, assim. Então, a União Europeia, neste momento, está nas últimas fases da discussão de uma lei, né, que vai ser uma lei para todo o bloco europeu, né, que chama AI Act, né, então o ato de inteligência artificial, e que justamente coloca o uso de inteligência artificial em camadas de risco, de menor a muito risco, e também vai exigir responsabilidades das plataformas ou né, dos provedores desses serviços de acordo com o risco promovido por aquela tecnologia, assim. Então, coisas como, por exemplo, moderação de conteúdo em massa feita por IA, eventualmente não terão o mesmo nível de responsabilização que o uso de reconhecimento facial para detecção, né, para segurança de prédios ou para segurança de ambientes, assim. Então, a União Europeia tem feito bastante essa discussão baseada em risco, né, em dano também que pode ser causado aos usuários e cidadãos da União Europeia, justamente por reconhecer que são tecnologias que, apesar de bem-vindas, né, em alguns casos, a sua aplicação, podem ser bastante, né, pervasivas e podem ser problemáticas também, porque propagam, né, racismo, propagam questões problemáticas muito estruturais da sociedade que não deveriam perseverar, assim. Mas é um texto que está nas fases finais da sua elaboração, eles estão no momento de negociação entre o Parlamento e a Comissão Europeia aqui, e que deve também assumir uma nova forma nos próximos dias. No final das contas, desculpa te fazer essa pergunta de uma forma muito simples, mas e simplista também, né? Mas tendo em vista o que a gente viu com relação à questão desse possível crime cometido, crime não, mas esse possível delito, né? Eles têm menos de 18 anos, cometido pelos jovens, e outros tantos casos, como o da ISA, etc e tal. Você é otimista com relação a gente ser capaz de fazer conseguir incutir responsabilidade, ou a gente deve viver um período complicado nesse primeiro momento em que a tecnologia ganha o mundo? Acho que a gente tem evoluído bem, assim. Aí vale também destacar o trabalho da Comissão de Juristas do Senado, né, que elaborou um anteprojeto de lei sobre inteligência artificial, que também tem alguma abordagem baseada em risco, que se preocupa também em destacar quais são aquelas tecnologias que podem gerar mais problemas para a Ok. sociedade. A sociedade brasileira também tem mudado muito de posicionamento, eu diria que a mundial também nos últimos anos, e a gente tem adotado cada vez mais uma linha de que essas tecnologias elas precisam ser reguladas, senão o dano que elas causam é muito maior e a gente não tem tempo para deter, né, os avanços e muito menos os problemas gerados para a sociedade assim. Quando a gente olha para tecnologias específicas como o reconhecimento facial e como ele pode ser responsável por, né, propagar questões racistas e questões muito estruturantes da sociedade mundial e brasileira especificamente também, a gente pode ver que esse entendimento avançou muito para só uma abordagem que era, nossa, veja como é incrível a tecnologia, para agora reconhecer os problemas e tentar limitar a sua aplicação, justamente por conta dessa propagação dos estigmas e questões sociais, assim. Então, eu acho que eu estou otimista nesse momento, justamente por a gente estar vendo um momento, né, de uma espécie de levante da sociedade com relação a essas tecnologias e que reconhece que elas são problemáticas em primeiro lugar e ponto, e que a inovação não deveria custar, né, nossos direitos, nossa privacidade e muito menos propagar questões tão complicadas para a gente. Bruna Santos, advogada especialista, conversou com a gente sobre inteligência artificial, responsabilidade, né, avanço, regulação. Bruna, muito obrigado por participar do All News aqui neste 2 de novembro. Obrigada, gente. Boa noite.